Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal, o Casando o Verbo. No ano de 2026 acontecerá um evento astrológico bem raro, que seria a conjunção de Saturno e Netuno no grau 0 de Áries. O que significa isso, Joyson? Antes de explicar o que significa isso, eu quero deixar bem claro que eu não acredito em horóscopo, influência de astros e coisas desse tipo. Só que eu já deixei bem claro para vocês e já demonstrei aqui, talvez não tanto aqui no canal quanto lá na comunidade fechada, que a classe dominante ocultista, ela não só acredita nas influências astrológicas, como ela se deixa guiar por eventos astrológicos, ou seja, em certas conjunções, eles estão preparados para determinadas situações ou eles aproveitam esses momentos porque, na crença deles, na fé deles, são momentos propícios para que eles iniciem determinadas situações. Então, embora eu não acredite que um planeta possa nos influenciar, um alinhamento, a conjunção, eu sei que quem tem poder o suficiente aqui nesse mundo, a classe de pessoas que crê nessas coisas e que tem poder suficiente nesse mundo para dirigir os passos do mundo, creem e, portanto, eles podem muito bem utilizar essas datas para fazer isso. Penso que ficou bem claro isso, né? E essa data aqui que eu vou mostrar para vocês é extremamente importante para a fé da classe dominante, que é a conjunção de Saturno e Netuno no grau 0 de Áries. Áries é o primeiro signo do zodíaco. Então veja que isso vai acontecer no dia 20 de fevereiro de 2026, que vai acontecer o encontro exato entre Saturno e Netuno no chamado grau 0, que seria o ponto máximo da energia, segundo a crença deles, né, nessa situação aí. Eu quero mostrar para vocês aqui a quantidade de matérias que falam sobre como Saturno e Netuno vão mudar o mundo que você conhece. Personagem. 2025-26, como a conjunção de Saturno e Netuno vai mudar o mundo que conhecemos e as nossas vidas. Então veja quantas pessoas acreditam nisso. Netuno em Áries, uma nova era para todos os signos. E assim por diante. Todos eles dizendo que isso vai transformar o mundo em que nós vivemos. Então, é interessante a gente entender, né, no que eles acreditam. Não é só a classe dominante, tem pessoas comuns que também acreditam e se deixam influenciar por isso. Eu conheci pessoas que se trancavam dentro de casa numa sexta-feira 13 e não saíam na rua por conta da superstição que tinham, né? Então o ponto 0 de Áries, né, é universalmente considerado o início do zodíaco. E simbolicamente na astrologia o ponto de partida para o ciclo anual e a representação do início do mundo ou da criação. Então isso é considerado por eles como um ponto de início ou reinício, porque essas conjunções elas vão ocorrendo e elas se repetem a cada século ou a cada tantos séculos ou milênios, né? Então não é algo que acontece todo ano, a cada 10 anos, não. Isso é muito raro de acontecer, principalmente no tal de ponto 0 de Áries, que é o reinício de tudo. E esse reinício, então, acontece com essa conjunção especial que também não é comum. Ela já não é tão rara, ela acontece a cada 3 décadas e pouco, 36 anos, se não me engano, mas como ela vai acontecer no zeramento dos signos, eles consideram que isso aqui é um ponto de reinício, de reset, de um ano novo astrológico. É como se fosse para nós aquela virada de ano, só que é a virada de milênios. Então, eles consideram isso, resumidamente, um grande reset a acontecer, né? E aí eu fui me dar ao trabalho de buscar em quais momentos isso aconteceu no passado, né? Conjunções de Saturno e Netuno em Áries, né? Mas não em Áries em ponto 0, né? Exatamente naquele ponto. Mas veja só, o que aconteceu nesses períodos lá no passado? No ano de 555 depois de Cristo, aconteceram situações de impacto global, tá? Eu não peguei situações de impacto regional porque aí seriam muitos os casos, né? Então,
Em 555 d.C., lá no dia 13 de março, aconteceram as guerras de Justiniano para restaurar o Império Romano Ocidental, a reconquista da África e da Itália, a Guerra Lásica contra o Império Persa Sassânica, esgotamento simultâneo de Bizâncio e Pérsia, abrindo caminho para a expansão islâmica poucas décadas depois, um dos maiores pontos de inflexão da história mundial. Então lá começa a inflexão que deu a abertura para a expansão islâmica. Então veja que grande mudança no mundo nesse momento, nessa conjunção. Uma outra situação, em 1380 d.C., o auge da Guerra dos 100 Anos, com o nascimento do nacionalismo moderno e o uso massivo de canhões. Guerra civil na Horda de Ouro, fragmentação do Império Mongol, crise na Igreja Católica, críticas de Wycliffe, o precursor da Reforma, primeiras apólices de seguro marítimo em Portugal, que seria a base do futuro Império Colonial Global, e o impacto em toda a Eurásia e sementes da Era dos Descobrimentos. Então veja quanta coisa aconteceu aqui. A Guerra dos 100 Anos, a Guerra Civil no Império Mongol, crise na Igreja Católica que deu abertura para a Reforma Protestante, as primeiras apólices de seguros que começaram a base do futuro Império Global, e isso impactou em toda a Eurásia, e plantou sementes da Era dos Descobrimentos, quer dizer, dali se descobre a América, Brasil, etc. Já um pouco mais próximo de nós, em 1703, 28 de março, aconteceu a Guerra da Sucessão Espanhola, um conflito mundial daquela época envolvendo Europa, Américas, África e Ásia. Era como se fosse uma guerra mundial, A Grande Guerra do Norte, com fundação de São Petersburgo e ocidentalização forçada da Rússia por Pedro o Grande. A primeira escola para afro-americanos em Nova York e perseguições camisardas na França. A primeira guerra verdadeiramente global antes do século XX. Então, a Primeira Guerra Mundial que nós conhecemos não foi de verdade a Primeira Guerra Mundial. Ela foi, então, lá em 1701, 1714, nesse período aí, que houve essa conjunção. Então veja que fatos de natureza global já aconteceram. E aí, por que eles usam justamente esse tipo de situação? Vamos pegar, por exemplo, Saturno. Saturno eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque senão o vídeo vai se estender demais, mas eles consideram isso aqui, por conta da mitologia romana, é um deus de geração, fertilidade, agricultura, plantação e prosperidade, mas também de renovação periódica e libertação. Então nós estamos vendo nesse momento uma tentativa de muitos países de criar um novo sistema, que eles acreditam que seria um sistema de libertação para eles, que seria um sistema anti-hegemônico, é isso que eles falam. Então eles usam esse tipo de evento para favorecer os seus empreendimentos. É isso que eles buscam nessas datas. E por mais que para nós isso pareça um absurdo, eles acreditam nesse tipo de Deus. Quem está na comunidade sabe disso porque estudou o que eles acreditam. Não para que a gente acredite. Eu não prego a crença nesses deuses Saturno, Netuno, não. Para mim isso é paganismo. Mas é importantíssimo, na minha opinião, para que você não seja ignorante, entender naquilo que acreditam aqueles que dirigem o mundo. Porque não importa na direção do mundo, naquilo que o Jason acredita, porque isso vai dirigir a minha vida, aquilo que eu acredito. Mas aquilo que pessoas que têm as chaves de controle de grandes instituições, importa muito saber no que eles acreditam, porque a gente sabe para onde eles vão levar as situações. Então, assim como você obedece e crê no seu Deus, eles também fazem o mesmo. Então, ele é um Deus de renovação periódica e libertação para essas pessoas, enquanto Netuno é um Deus dos mares, ele é inspirado, ou ele é como se fosse o Poseidon, mas ele é o Deus romano, e o Poseidon então é o Deus grego, e a água ela tem essa modalidade de ser fluida, então é a mesma situação, é a coisa da mudança. A água ela se adapta, ela muda, ela não é sólida, Então na crença deles é isso que significa, também significa mudança.
E Áries é o deus da guerra, raiva e de violência. Então, essa mudança vem através do quê? Se é a conjunção em Áries. Se Saturno para eles representa mudança, se Netuno para eles representa a fluidez e a mudança vem através do que? Se é uma conjunção em Áries. Ah, Jason, mas você acredita nisso? Não. Vou repetir, não acredito. Tem que deixar bem claro, porque as pessoas às vezes escutam o que elas querem ouvir. Mas não importa o que eu acredito, importa entender o que acreditam aqueles da classe dominante. Então, mudanças através de guerras aconteceram muitas em outras conjunções, como, por exemplo, a Guerra do Justiniano, dos 100 anos da sucessão espanhola. Em abril, acontecerá uma conjunção significativa também, agora incluindo Marte. Então, seria Marte, Saturno e Netuno. Lembrando que Marte, nós já voltamos para essa tela, também é o deus romano da guerra. Então, inclui mais um problema aqui. Porque eles acreditam, penso eu, que seria o momento disso aí. Então, será que nós vamos ver algo iniciando em fevereiro e se intensificando em abril? Uma vez que é em abril que acontecerá essa conjunção. Esse é um dos maiores eventos astrológicos de 2026, com uma forte carga de energia marciana, eles dizem aqui. Então, todas essas coisas que eles acreditam está aqui. E aí, o que pode acontecer de global em 2026? Nós temos muitos cenários preparados para acontecer a qualquer momento. Por exemplo, na categoria da economia, tem um aumento acelerado da dívida global, com recessão induzida por políticas que estão fazendo com que a recessão aconteça para tentar segurar a inflação. O Ray Dalio, que já ganhou muito dinheiro com isso, está alertando já há um bom tempo para um reset financeiro em 2026, embora ele tenha desistido de manter as apostas, se não é meu engano, é ele que desistiu, porque ele diz, não dá mais para entender a economia atual, ela mudou totalmente. Ou ele, um outro que faz os fundos que apostam na queda. Mas nós estamos vendo aí dívidas de trilhões de dólares só nos Estados Unidos, inflação persistente, as tarifas globais e etc. Fragmentação do comércio global já é evidente, as disputas comerciais estão aumentando, isso tudo está na capa da The Economist. E a The Economist revela claramente o que eles acreditam. A gente explica e traduz para vocês aquilo que eles acreditam, e isso tudo que está sendo dito nesse vídeo foi dito lá em outras palavras por eles. Na verdade, não em palavras, mas em símbolos. Então, eles estão antecipando e revelando aquilo que eles acreditam que pode acontecer. E que talvez, muito provavelmente, seja melhor entender que eles podem saber que alguém causará, porque eles estão no meio de pessoas que têm o poder para causar isso. A geopolítica, a escalada de conflitos regionais e realinhamentos de poder, isso está acontecendo. A estabilidade na Ucrânia, Oriente Médio e Ásia pode explodir em 2026, coincidindo com ciclos geopolíticos perigosos desde 1945, coisas que não foram encerradas ainda desde a época. As políticas do presidente americano visam rever acordos globais, potencialmente isolando os Estados Unidos, segundo eles aqui, fortalecendo blocos como o BRICS, que é justamente o que ele está tentando combater. Estão falando em guerras físicas e digitais aqui. Na tecnologia, avanços descontrolados em inteligência artificial, biotecnologia e vigilância, que pode levar a regulamentações globais extremas, incluindo prisão de algoritmos, porque no futuro ou você obedece o algoritmo ou você está fora. Já está começando a acontecer isso há um bom tempo, agora foi refreado isso aí. Mas vai voltar. Vai voltar assim que as cordas voltarem a ser puxadas por quem puxava antes. Em 2026, transhumanismo e biotecnologia podem acelerar desigualdades, com elites promovendo pão e circo via eventos como Copas do Mundo. Políticas sociais, nós vemos aqui mudanças eleitorais radicais e censura ampliada. Eles falam aqui de como tanto o nosso país quanto o país norte-americano pode aumentar coalizões extremas, que poderiam sinalizar uma maior dominação ou até censuras nas redes, que eu acredito que vem bem forte.
nos eventos do mundo em que nós vivemos aqui, de temperatura e tal, tem que cuidar com as palavras, mas eles, vocês veem aí que estão sempre na pauta dessas pessoas, é o que eles creem que seria a ferramenta ideal para que eles possam conduzir a situação de acordo com o que eles acreditam. Então, não é uma coisa qualquer isso aqui, pela raridade. Mais uma vez, eu não acredito que isso aqui tenha influência direta na nossa vida, a não ser que a gente abra o espaço para acreditar nesse tipo de coisa, e em acreditando você faz acontecer, né? É aquela história da profecia autorrealizável. Se você crê que algo assim vai acontecer, você favorece com que isso aconteça, porque você acaba induzindo que aconteça, principalmente se você tem os meios para fazer isso acontecer, que é o que acontece com a classe dominante. Então veja só aqui, ó. Eles citam marcos de coisas que aconteceram na última conjunção, por exemplo, a época da queda do Muro de Berlim, algo grande pode desmoronar para dar espaço a um novo jeito de viver, enxergar o mundo, renascimento profundo. Então é marco de transição e de recomeço para eles. Espero que realmente eles não sigam essas loucuras aí que eles creem nesse momento, porque senão aquilo tudo que a gente vem dizendo que está sendo sinalizado por eles pode realmente ser desencadeado. Espero que não aconteça e que dentro dessa fé deles eles pensem que não seria o momento de desencadear tamanha loucura quanto, por exemplo, uma guerra mundial ou nós vivenciarmos períodos tenebrosos como o do flagelo mais uma vez. Enfim, vamos ver o que nos aguarda. Esse é o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.